Agora, Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins, aqui na 316. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise. Terça-feira, meu irmão, hoje terça-feira, você sabe, estamos aí com mais uma edição então do nosso Movimento Elo, isso mesmo, e já por aqui, meu amigo Douglas Martins, que está aí já plugado com a gente diretamente de Curitiba para mais uma vez estarmos desenvolvendo por aqui o nosso Movimento Elo ao vivo com você. É isso, Douglas? Bom dia, querido. Tudo bem-vindo? Seja bem-vindo. Tudo em paz? Tudo em paz. Bom dia, Welber. Bom dia, audiência, nosso povo querido espalhado pelo Brasil, que nos encontramos aí toda terça-feira. Maravilha. Bom estar de volta aqui, né? Bom compartilhar e bom também a gente poder falar desses princípios e valores do reino, né, Welber? Coisa boa. Maravilha. Então hoje nós vamos tratar de... Vamos falar sobre o tema do caráter, né, Welber? Vamos continuar a nossa conversa, esse tema tão importante como a gente comentou na semana passada. Já vou aqui emendar para a gente recuperar esse tempinho aí, naquela nossa... introdução, compartilhando com os nossos ouvintes, né? Sim. Semana passada falamos sobre a importância do caráter no mundo empresarial. Sim. E trouxemos ali uma pequena e rápida definição sobre esse conceito de caráter. Eu vou repetir ela aqui, né? Lendo ali no Google, no dicionário, nos filósofos, né? A gente vai encontrar uma definição que fala um pouco mais ou menos dessa direção, né? O caráter é um conjunto de características que, sendo elas boas ou más, distinguem uma pessoa de outra pessoa por sua índole, temperamento, personalidade e comportamento. Então, nós conversamos um pouco sobre essas bases, né? Como elas eram importantes para o processo de formação de um time, do processo da nossa construção de uma história empresarial positiva, de um grupo coeso que luta a favor, né, e busca, através de um time com o caráter adequado, com o caráter aprovado, construir, então, uma empresa próspera, bem-sucedida, mas particularmente um time que trabalha unido. No nosso bate-papo de hoje, eu trouxe uma outra perspectiva sobre esse assunto, né? E também ligado ao caráter, que está lá na nossa base bíblica hoje em Gênesis. Gênesis no capítulo 1, até do capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 31. Você me ouve bem aí, Welber? Continua me ouvindo? Sim, com certeza, tá perfeito, áudio perfeito. Maravilha, então vamos lá. Como eu disse, né, eu separei aqui hoje o texto de Gênesis, no capítulo 1, do versículo 26 ao 31, e eu vou começar aqui só relembrando ao nosso ouvinte, que não está aí com a sua Bíblia e não tem como acessar aí agora, que esse capítulo é o capítulo da criação, em que Deus então está ali a cada dia criando algo. E no quinto dia, ele cria os animais, que antecede a criação do homem no sexto dia, né? E ele diz lá no finalzinho, no capítulo 25, Deus fez os animais selvagens, de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos, de acordo com as suas espécies, os demais seres vivos da terra, de acordo com as suas espécies, e Deus viu que tudo ficou muito bom, que tudo ficou bom. E ele agora vai emendar então o sexto dia. E é interessante que a gente observe, né, o texto, toda essa estrutura da criação. Nós já falamos isso em outros encontros também, quando a gente tratou do modelo mental de Deus, né? Quando a gente pensa, apesar da gente não conseguir
entender, esquadrinhar, medir a mente de Deus, mas a gente vai vendo determinados comportamentos e aprendendo com isso. E o que a gente aprende no processo da criação, de um lado, é um Deus organizado, planejado, que cada coisa acontece no seu tempo certo, mas também a gente observa agora nessa outra parte do texto, um Deus que está preocupado com a construção do caráter, né? Que prepara o homem para dominar sobre a terra, sobre as espécies, que dá um comando muito claro para o homem, que exige do homem um determinado comportamento, né? E aí voltando lá para aquela definição que a gente viu lá, né? O conjunto de características boas ou más, veja que o homem foi criado lá com seu livre-arbítrio, Deus coloca nele o desafio de tomar decisões boas, porque isso distingue as pessoas, né? E aí o homem então coloca sua índole, seu temperamento, a personalidade que Deus fez e colocou nele, e ele decide então por um comportamento. Mas olha o que acontece antes do pecado, que é o texto de hoje. Deus fez os animais selvagens, já lemos aqui, né? Então cada um conforme sua espécie, e lá no 26 então começa um novo dia. E aí o texto diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Né? Deus conversando ali dentro da Trindade, falando com Jesus, com o Espírito Santo, né? Conversando ali os três, dizendo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E naturalmente, se você já teve a oportunidade de ouvir pregações, né, aí na sua igreja, ou de alguma outra forma, a respeito desse texto, certamente você já ouviu, né, o pastor, o pregador, explicando que aqui não era uma questão de natureza física, já que Deus é espírito, né? Não é matéria, Deus é espírito. Quando ele faz isso, então ele está discutindo a respeito da semelhança eterna que ele queria então atribuir ao homem durante o processo da criação. E ele então continua, né? Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra. Talvez aqui tenha uma pista para aqueles que gostam, né, dos dinossauros e toda aquela história, né? Talvez aqui você tenha de fato aí uma pista criacionista. E depois ele continua dizendo isso, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E aí começa então, até o versículo 26, Deus então cria tudo, confabula, conversa na Trindade a respeito da sua intenção de fazer o homem, a sua imagem, a imagem eterna, a imagem de alma e espírito, aquilo que vai dar a identidade do homem. E aí no 27 então ele começa a criar, né? Então criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E aqui também, né, mais um pequeno lembrete, né? Você vai ver, de fato, a mulher sendo criada um pouco mais adiante, mas a narrativa é como se fosse, né, Deus contando, né, quem relatou, escreveu o texto, aparentemente Moisés, né, pelo que tudo indica, escreveu ali, relatando, já sabendo do processo de criação, já traz aqui então, digamos, um teaser, né, um spoiler do que Deus vai fazer um pouquinho ali na frente. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis. Veja que o homem então já está criado aqui, e essa é uma outra discussão, aqueles que creem que a Bíblia é literal, né? Lendo esse texto
entendem que Deus criou o homem adulto, não há uma criação de um neném, né, de um processo de crescimento. Então, assim como os criacionistas creem que Deus cria todas as coisas já na forma adulta, por isso talvez a ciência faça essa confusão aí dos bilhões de anos, né? Mas isso é um assunto à parte, não é o foco principal, é mais para nos fazer refletir. Enquanto Deus está criando, Deus está trabalhando no coração do homem, né, essa questão do caráter, dando a ele diretrizes claras, direcionamento, né? Então Deus fala para o homem domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, né? Ele continua dando ordem, é um tipo de ordem que você só consegue dar a um adulto, né? Uma criança recém-nascida não teria essa capacidade, de modo que Deus cria o homem já com caráter, já com a sua alma, o seu espírito, né? Conforme a imagem e semelhança da Trindade, e ele diz então, faça isso, cumpra essas tarefas, né? Continua dizendo, disse Deus, eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Ou seja, Deus cria o homem já na forma, né, adulta, madura, sem pecado, aquilo que a gente já sabe, né? E ele então se relaciona ali dizendo, olha, use o seu caráter, aquilo que eu coloquei em você, esse conjunto de coisas que você tem, né? Livre-arbítrio, e faça com que seu temperamento subjugue, sua personalidade subjugue, seu comportamento, todas essas coisas juntas, tomem conta, conduzam com liderança esse time que eu estou te dando. E ele depois continua dizendo ali no final, e Deus viu que tudo o que havia feito, tudo havia ficado muito bom. Passaram-se então a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. E essa então pode ser a outra pista sobre a ideia do criacionismo literal, que vai nos ajudar a entender, então, que Deus cria o homem dotado de todas as capacidades, de todas as condições, para que pudesse cumprir o propósito máximo de tudo aquilo que Deus tinha preparado para o homem e para a mulher e para a sua descendência. Lá na frente, quando ele cria então a mulher, Deus dá uma outra ordem a respeito, logo na sequência, né, de crescer, multiplicar, encher a terra, né, fecundar e tudo mais. Então, começa aí toda uma narrativa em que Deus estabelece esse relacionamento, começa aquela história da conversa diária, no final do dia ali na viração do dia. Isso também traz a base de tudo que nós cremos a respeito, né, do ministério e do chamado e da vocação do homem para o mundo do trabalho, já que já no capítulo 2 de Gênesis, Deus continua dando ao homem essa condição, né, de liderança, de governo, de liderar esse ambiente produtivo de negócio, não negócio do jeito que a gente conhece, mas negócios de cuidar e garantir, dar nome às coisas, né? Continuar o processo de expansão. E assim Deus então vocaciona, chama o homem à sua posição de líder naquele ambiente, vocaciona o homem então para, de um lado, cuidar, criar e dar à criação destino certo,
também cuidar da sua esposa, né, como acontece ali no final do capítulo 2, quando Deus, então, efetivamente cria a mulher da costela de Adão, né, faz ali toda aquela dinâmica, já cria então uma mulher adulta, que recebe toda a dotação de Deus, as habilidades de Deus, o caráter de Deus, para fazer tudo aquilo que Deus então tinha atribuído ao homem e à mulher para fazer. E assim começa então uma caminhada. E a gente vai observar depois, no capítulo 3, então o relato da queda. Nesse processo, observem que no capítulo 2, não existe ali como no capítulo 1, uma linguagem do tipo terminou porque foi à tarde e amanhã daquele dia. O capítulo 2 ele trabalha de forma clara, né? Muito transparente, mostrando o processo. O capítulo 2 começa terminando o 7º dia, e aí vem a criação da mulher e a missão dos dois de governarem o jardim, ou como eu prefiro chamar, a fazenda, né? O estado, o país chamado Éden, já que aquilo tinha dimensões enormes, dimensões gigantescas. Bom, por que eu estou fazendo toda essa introdução? Porque é aí que começa, de fato, toda a problemática. Lá no capítulo 3, nós vamos, então, ver aonde toda essa história do caráter começa a ser transformado, modificado de um caráter à imagem e semelhança de Deus para um caráter que destruiu a estratégia que Deus tinha de fazer um homem, uma mulher e um governo e uma herança, herdeiros que tivessem autoridade sobre tudo e governassem da forma que Deus queria. Em função disso, a humanidade, então, foi vendo a passos largos o seu caráter ser deteriorado, e então a gente recebe, através dos anos e da história de Deus buscando restabelecer um relacionamento com a humanidade, restabelecer o seu caráter na humanidade. Ao longo da história a gente vai ver então muitos acontecimentos que culminam hoje com os nossos papéis, né? Como empreendedores do reino, como cristãos comprometidos com o avanço do reino no mundo do trabalho, em que a gente então é chamado para, entre tantas coisas, colaborar no processo de resgatar o caráter daqueles que o Senhor colocou nas nossas mãos. Então, agora eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Deus criou toda a humanidade para parecer com Ele. No fundo, o projeto de Deus era ter na humanidade, ainda que com o seu livre-arbítrio, homens e mulheres escolhendo serem parecidos com Deus. Isso muda com a serpente criando toda aquela confusão, mas Deus provê o livramento, nos entrega uma solução para esse problema e nos dá novamente a esperança de vivermos de acordo com o seu caráter. Então, quando você trabalha no seu grupo, na sua equipe, com seus liderados, com o propósito claro e evidente de recuperar o caráter de Deus na vida dessas pessoas, você está trabalhando para que o homem e a mulher não sejam, não mantenham, não continuem a replicar o caráter do pecado. Porque quando nasceram em pecado e por conta disso carregam a natureza do pecado. Mas Deus nos escolheu para que a gente pudesse, apesar da desobediência do homem, do afastamento do homem de Deus, para que a gente pudesse
resgatar essa dinâmica diária de relacionamento com Deus, assim como Deus planejou na viração do dia, ir lá e se encontrar com Adão e Eva e ter uma conversa franca, aberta, né? De um Deus amoroso, de um Deus criador, poderoso, com um homem e uma mulher que entendem por vontade, por pensamento, por característica, o desejo de viver a plenitude de Deus. Então, hoje nós somos chamados a resgatar o caráter de Deus na vida dos homens e mulheres que Deus nos chamou para cuidar. E isso então deveria nos mobilizar para anunciar Jesus Cristo a todos os homens e mulheres que o Senhor colocou na nossa mão, já que o plano de Deus se cumpre definitivamente na vinda de Jesus, e o plano é devolver o caráter de Deus através do caráter de Cristo. Olhando para Jesus, nós vemos o caráter, né? O poder de Deus, a autoridade de Deus. Então, quando nós, nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos empreendedores, entendemos que fomos chamados para que aquelas pessoas que se relacionam conosco, a elas seja dada uma nova oportunidade de olharem para Jesus e entenderem que o caráter de Cristo é o caráter de Deus, e que isso nos permite voltar à comunhão com Deus e vivermos uma vida diária de comunhão com Deus, nós estamos acertando 2 coelhos em uma única jogada. Nós estamos reconciliando o homem e a mulher com Deus e estamos ao mesmo tempo estabelecendo um novo modelo mental que vai estabelecer um novo caráter, uma nova atitude naquele homem e mulher que decidem então olhar para Jesus. Mas eu posso fazer isso no ambiente do meu trabalho? Foi exatamente para isso que Deus te chamou, para isso que Deus me chamou, para que a gente pudesse exercer um ministério legítimo no mundo dos negócios. E o Senhor nos chama para isso. Por isso, então, trabalhe para que todos os seus colaboradores, eles decidam, né, com o tempo, à medida que você anda com eles, a serem aqueles homens e mulheres que entenderam o desvio do caráter, o desvio do alvo, né, o pecado é desviar do alvo, que desviaram do alvo e agora, uma decisão muito simples, mas muito importante e muito relevante, quer dizer, eu reconheço que Jesus é o Senhor e o Salvador da minha vida. Com base nessa decisão, você está ajudando essa pessoa que está aí no seu negócio, no dia a dia, a olhar para o alvo novamente, a andar na direção do alvo, de tal maneira que você se tornará aquele bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, que ouve as ovelhas perdidas, que pode pastorear cada uma dessas ovelhas que o Senhor colocou aí. Então, Deus nos chamou, nos colocou no mundo empreendedor, arrebanhou um grupo de ovelhas perdidas, colocou juntas lá no nosso aprisco, e aí o Senhor nos chama, né? Mãos à obra. A seara é grande, são poucos os trabalhadores. Quando a gente entende que essa frase, esse versículo, fala com você e comigo, meu irmão, que é empreendedor, que é empresário, que é profissional liberal. Esse texto não fala com missionários só, não fala só com pastores. Esse texto fala com você, a quem Deus colocou um rebanho, colocou ovelhas no seu aprisco e disse: olha, tá vendo o pasto? É grande, tá vendo as ovelhas? Estão perdidas. Tá vendo a colheita? Tá pronta. O Senhor da seara nos convocou para o trabalho. E eu encerro essa introdução dizendo a você que a melhor forma de você trabalhar isso aí no seu contexto de trabalho é entendendo que você pode ser aquele líder
que resgata o caráter de Cristo na vida dessas pessoas. Como você vai fazer isso? Usando tudo isso que a gente tem conversado aqui toda semana. Você pode começar orando pelos seus colaboradores. Isso é o mínimo que se espera de alguém que entendeu o ministério para o qual foi chamado. Vida diária de oração. Talvez você tenha que jejuar por uma pessoa ou por um grupo de pessoas. Então, ore, fale com o Espírito Santo. E se for necessário, jejue para que essa disciplina espiritual faça com que você esteja atento ao mover do Espírito Santo na vida dessa pessoa e no seu ambiente de negócio, de tal maneira que ela seja resgatada e alcançada, para que ela possa ter a oportunidade, o privilégio de ter o seu caráter transformado, e aí você cumpriu o seu papel de atuar no resgate do caráter daqueles que o Senhor colocou nas suas mãos. À medida que essa pessoa então foi transformada, resgatada por Jesus, seu caráter foi modificado. Ela vai entregar algo novo. A palavra de Deus nos ensina que, à medida que nós nos encontramos com Jesus, eis que tudo se fez novo. Né? Jesus faz nova todas as coisas. Então, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que era preguiçoso não é mais preguiçoso. O efeito colateral de uma liderança, de um empreendedor que entende seu ministério, seu chamado, que cuida da sua empresa como uma empresa do reino, que investe na vida das pessoas. O efeito central disso é que Jesus vai ser honrado, a vida daquela pessoa vai ser transformada e o reino de Deus virá até aquela pessoa, lá no seu ambiente de trabalho, através dos seus negócios. Mas o segundo efeito colateral, né, e aí esse sim colateral, é que essa pessoa será mais produtiva, será mais comprometida, porque agora ela ama Jesus e tudo que ela faz como para o Senhor. Então, naturalmente, um cristão que entendeu a transformação, o chamado, aquilo que Jesus fez na vida dele, a grande salvação que ele recebeu, certamente não será mais o mesmo. E aí nós começamos então a entender tudo o que Deus pode fazer através do Espírito Santo na vida de alguém que foi transformado pelo Senhor, né? E aí, Welber, eu devolvo para você então aí essa introdução, né, para que a gente possa conversar com aquelas perguntas e respostas que os nossos ouvintes mandam para a gente e que a gente vai poder então falar de forma prática a respeito de como eu boto isso em prática no meu negócio. Maravilha. Inclusive você que está ouvindo aqui a Rede 316, né? Você já entendeu aí mais ou menos, ou acredito que até mais para menos, mais do que menos, né? Você já entendeu qual o assunto de hoje, né? Estamos tratando de caráter dentro da igreja. Então você pode, se você quiser, tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma pergunta pra gente, fique à vontade aqui no 11 9 3003 0316. Meu amigo Dongley Martins está aí e já pode, de repente você está precisando de uma orientação, você tem aí alguma experiência, gostaria também de estar compartilhando aqui com a gente. Então manda pra gente através do nosso WhatsApp e aí o meu amigo Dongley vai estar comentando ou respondendo aí a sua pergunta. Dongley, a primeira pergunta que eu tenho aqui para você é o seguinte. Bom, a gente sabe que família, né, às vezes se parecem algumas coisas, mas os membros da família ou a educação que foi dada para todo aquele povo lá é diferente, né? E alguns crescem, cada qual com um pensamento, com um entendimento. Então, por conta do histórico de cada pessoa, um empresário, de repente, ele pode encontrar dentro da empresa um funcionário que particularmente ele acha que não tem aconserto. Você acha que isso pode existir? Né? A pessoa que fez a pergunta aqui botou até aqui o exemplo, o famoso pau que nasce torto nunca se endireita. Você acha que isso é uma verdade dentro da empresa? Welber, isso é uma mentira tremenda que o diabo lançou, né, e até transformou em música,
que a gente ouviu aí no passado, mas isso é uma mentira. A palavra de Deus nos ensina que todo mundo pode passar por um processo de transformação. O que significa conversão de forma prática? Eu ia na direção para a direção norte, e quando eu me encontro com Jesus, eu mudo de direção e vou na direção sul. Eu vou para o lado oposto. Jesus se coloca na nossa direção com o objetivo de chamar a nossa atenção, e a gente muda de direção e então passa a seguir Jesus. Jesus está indo para outra direção. O que ele faz é usar vários eventos, circunstâncias, e transforma a nossa vida, né? A gente sabe que a transformação é um processo, o processo de santificação é uma jornada, mas a Bíblia nos dá centenas de exemplos. Eu vou usar um que eu gosto muito, que é o exemplo da cruz. Jesus pregado entre dois criminosos, ali recebendo os criminosos a pena do seu erro, do seu pecado, das suas escolhas. Jesus não. Jesus morrendo por causa do meu pecado, do seu e de todo mundo que nos escuta. Ele está ali então naquele cenário, chegando então ali o tempo em que o corpo já não aguentaria mais. Um dos ladrões na cruz olha para Jesus e diz, eu imagino que deve ter havido ali algum diálogo, né? Mas eu vou me ater ao que está escrito na palavra, e o ladrão diz para Jesus, se você é Deus, né? Se você é quem esse povo aí que está olhando diz que você é, por que você não desce daí e tira a gente? E Jesus então ouve aquilo, né? O outro ladrão olha para aquele outro, para o ladrão que estava ali junto com ele na condição de condenado, e diz, rapaz, você estando nessa condição, né? Nem assim você consegue ter a humildade de reconhecer o que está acontecendo aqui? E aí ele vira para Jesus e fala, Senhor, quando entrar no paraíso, lembra de mim. Veja que ele já reconhece aquilo que nós muitas vezes falamos, né? Lá no culto, se você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o ladrão fez essa confissão na cruz, um deles, né? Senhor, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. Ou seja, você é o Senhor e o Salvador da minha vida. E aí o que acontece? Jesus responde o que para ele? Não, você é pecador, não tem jeito para você realmente merece estar aqui condenado e tal. Não, a resposta de Jesus é, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não precisou levantar a mão, né? A mão dele estava presa lá na cruz. E muitas vezes a gente tem o paradigma do culto dentro do nosso contexto de igreja local, e a gente, com o paradigma do culto, acha que dentro do nosso ambiente de trabalho, a pessoa que vai ser discipulada por nós, a quem a gente vai dedicar horas investindo, precisa de um evento similar ao que acontece no culto, né? Levanta a mão aí se você entendeu a pregação. Cara, tá você e aquela pessoa ali naquela sala, talvez a forma de expressar que ele confessou seja parecida com a do ladrão. Hoje, né, Senhor, se lembra de mim quando entrar no paraíso. O nosso coração precisa estar atento para não ficar preso a formalidades. E a gente acha então que porque aquela pessoa tem um problema, não tem mais conserto. E o que a palavra de Deus nos ensina é que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Nós vamos olhar o episódio entre Jesus e Pedro. Pedro nega Jesus, conforme predito por Jesus para ele. Ele nega, reconhece o seu pecado, reconhece a falha que cometeu, e aí o que acontece? Arrependido, vai lá, né? Jesus chega lá na praia, se encontra com ele,
e conversa com Pedro a respeito do que tinha acontecido, perguntando para Pedro: Pedro, você me ama? E aí começa aquele diálogo incrível entre Jesus e Pedro. Bom, se nós devemos ser imitadores de Cristo, né, não é possível que a gente acredite que alguém não tenha jeito. Agora, por outro lado, não quer dizer que nós, por acreditarmos que qualquer ser humano pode ter uma experiência transformadora e pode se tornar uma outra pessoa em Jesus e no mundo do trabalho, não quer dizer que por isso nós vamos ficar a vida inteira tentando, né, fazer com que uma pessoa seja transformada. A obra da salvação é do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E como empresários, o nosso papel é propiciar, dar as condições para que aquela pessoa seja confrontada consigo mesma pelo Espírito Santo e possa entender o seu pecado, a consequência do pecado, né, que é justiça de Deus e juízo ou para condenação ou para a vida eterna, e ele precisa entender isso. E lá no nosso contexto empresarial, a gente pode ajudá-lo a enxergar isso. Se ainda assim essa pessoa não muda as suas atitudes, se ela não melhora o seu comportamento, se ainda assim aquilo que você exortou para que ela mude, melhore 1, 2, 3, 5 vezes, ore, peça sabedoria e discernimento ao Espírito Santo para que você tome uma decisão. Talvez você tenha que mandar essa pessoa embora. Porque não quer dizer que uma pessoa, porque o Senhor colocou ela aqui no nosso rebanho, que ela não possa ir viver uma outra experiência em outro lugar. E talvez o que o Senhor esteja fazendo é dar aqueles primeiros ensinos. E essa pessoa talvez vá encontrar Jesus de uma outra maneira. Mas o fato é que não existe na palavra de Deus suporte para que a gente acredite nessa mentira de Satanás de que pau que nasce torto nunca se endireita. Ao contrário disso, o Espírito Santo pode transformar completamente a vida de qualquer pessoa. Muito bem, são 10 horas e 53 minutos. Tem mais uma outra pergunta aqui, Dongley. Peraí que sumiu tudo aqui no meu computador, agora sim. Como que funciona o perdão aí para um funcionário, por exemplo, que comete uma falta grave? Ou você acha que o empresário, né, deve perdoar e demitir, ou perdoa e segue com ele? Ou até eu acrescento mais aqui, né? Cada caso é um caso. Eu tenho certeza absoluta que cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. A consequência do pecado precisa ser paga, né? Precisa ser cumprida. A Bíblia diz que a consequência do pecado no mundo espiritual é a morte, e a consequência do pecado no mundo físico pode ser algum tipo de cerceamento, no caso daqueles que vão ser presos, pode significar a perda do trabalho, pode significar uma situação física grave, né? Ou seja, existem consequências no mundo espiritual e existem consequências no mundo físico. O que nós precisamos entender é quando o Senhor nos chama a perdoar e dar uma nova oportunidade. Então, esse colaborador cometeu um erro grave, mas ele não é grave ao ponto de que eu, por exemplo, não possa dar uma nova oportunidade. Como é que eu vou saber isso, Douglas? Como é que eu distingo se eu dou ou não uma oportunidade? Então, por exemplo, uma pessoa que rouba, né, e que trabalha na sua área financeira. Talvez você precise, ao descobrir que ele roubou, você precise tratar, né? E quem sabe o tratamento seja
acompanhamento psicológico, psiquiátrico, ou simplesmente, né, um outro tipo de acompanhamento profissional que possa ajudar essa pessoa a entender esse cenário, né? Suponhamos que essa pessoa é diagnosticada com um problema de cleptomania, um problema de roubo maníaco, né? Ou aquele que rouba compulsivamente. Você vai manter essa pessoa na sua área financeira? É óbvio que não, né? Agora, você poderia, eventualmente, a depender das competências que essa pessoa tenha, fazer ela ocupar uma outra atividade na empresa? Ore, talvez o Senhor peça de você esse tipo de cuidado. Vamos lembrar lá, né, de Ananias, quando Paulo cai do cavalo, né? O Espírito Santo fala com ele: cara, vai lá, dá uma conduzida nesse Paulo aí. Pô, qualquer um, né, que conhecia a história de Paulo e o nome dele, ia dizer: tá maluco, isso aí não vem de Deus, não. O cara tá contando uma história para nos enganar e tirar, né, a nossa vida. E aí começa então todo um trabalho de convencimento do Espírito Santo. E assim temos vários outros exemplos. Então eu diria, a prudência que o Espírito Santo nos dá precisa ser colocada em prática no mundo dos negócios o tempo todo. Observe se você pode aproveitar aquela pessoa em uma outra atividade. Observe se aquela pessoa, com aquela ação que você tomou de correção, mudou a sua conduta. E aí tome a decisão baseada, né, naquilo que o Espírito Santo falar ao seu coração. Em alguns casos, a gente vai ter que mandar embora, para que essa pessoa também tenha a oportunidade de lidar com as consequências das decisões que ela tomou, né? É uma oportunidade de crescimento, né? Demissão ficou conhecida no Brasil e em alguns países como algo mal, como algo problemático, né? Mas eu tenho costumado dizer para muita gente que a demissão é uma oportunidade que Deus nos dá para que a gente possa crescer naquilo que a gente se acomodou. De um lado, é uma oportunidade. Do outro lado, também é uma oportunidade para o empresário desenvolver novos hábitos, seja no seu processo seletivo, para escolher melhor aquele que vai vir trabalhar com ele, né? Seja no processo de acompanhamento, para não permitir faltas graves, né, e acontecimentos graves no seu negócio, e assim todo mundo cresce. Então, um evento de demissão, seja ele aquele que você manda embora, e que a gente chama de demissão, seja ele aquele que o colaborador pede para ir embora, e que a gente chamaria de pedido de demissão, né? Mas os dois envolvem a saída de alguém. Esses eventos são uma tremenda oportunidade de aprendizado para todo mundo. Se a gente souber aprender com esses episódios, certamente a gente vai sair melhor como colaborador para um novo emprego e como empreendedor, como empresário, para o processo de formação do time. Mas eu diria, finalizando aqui, né, a minha resposta a essa pergunta, Welber, eu diria o seguinte: a decisão não é uma regra única. Roubou, manda embora. Errou, manda embora. Não, a decisão ela é situacional, como nós já conversamos em episódios passados, né, encontros passados, em que a gente falou muito sobre isso. Todo processo de liderança é situacional. Nós precisamos entender o contexto que aquilo aconteceu para tomar a melhor decisão. Precisamos orar e buscar do Espírito Santo a resposta, clareza, que o Espírito Santo revele a verdade para que a gente tome a melhor decisão. E se ela for a de dar uma nova chance, dê uma nova chance. O Senhor vai trabalhar nesse episódio
num processo de conserto das vidas e eventualmente até do nosso processo interno. E do outro lado, se a confirmação for de que você deve demitir, faça dessa oportunidade uma oportunidade de crescimento para todo mundo, para quem foi embora e para a gente que fica, para que a gente possa melhorar a cada dia mais o nosso modelo de gestão dos nossos times e das nossas equipes. Muito bem, Dongley. Tem mais, acho que dá tempo de a gente responder mais uma perguntinha aqui. A pergunta é a seguinte: existe espaço para o patrão ter uma conversa realmente franca? Acho que você já fez aí algum comentário, já vamos dizer, pincelando, né, esse assunto, mas a pergunta é essa: existe espaço para que o patrão tenha uma conversa realmente franca com o seu funcionário sobre atitudes indesejadas do caráter dele? Como abordar o funcionário sem parecer que está fazendo uma acusação? Isso aí é bem interessante, né, Dongley? Ainda mais nesse tempo que a gente vive hoje, que praticamente tudo que a gente faz está virando contra a gente, né? O certo está virando o errado, né? Então, quando você, de repente, vai abordar um camarada desse, o cara, de repente, da condição que ele for, se ele for branco, se ele for negro, né? Ou preto, se for amarelo, se for gordo, se for magro, aí tudo ele diz que é uma discriminação e tal, e de fato é meio difícil. Esse é um tema delicado, mas eu tenho absoluta convicção de que é possível, né? Eu tenho dito para os líderes o seguinte, né? Você, quando vai abordar um comportamento, você tem que se concentrar nele. Não importa o sexo, a raça, a cor das pessoas que praticam um comportamento inadequado, né? Então, quando nós vamos tratar um comportamento, é muito mais simples do que quando aquele líder decide colocar, né, para fora as suas opiniões, o seu pensamento a respeito de sexo, opção sexual, de gênero, né, de raça, de cor. Então, quando ele tem lá a sua opinião pessoal sobre um determinado assunto qualquer, ele precisa vigiar o seu coração para que ele não permita que a sua opinião sobre isso contamine o feedback, a conversa a respeito de um comportamento. Então esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente precisa tomar o devido cuidado, né? Se você tem na empresa pessoas dos diversos sexos, das diversas opções sexuais, ou das diversas decisões de conduta da sua vida sexual, dos diversos dos gêneros, né? Ou das cores, ou das raças, você deve respeitar essas pessoas pelo que elas são, né? E não confundir aquelas decisões como algo que você deva tratar, né? Como sendo sua responsabilidade ali empresarial. Eu não estou dizendo com isso que alguém que, por exemplo, tenha no seu quadro de funcionários uma pessoa que tem uma opção, qualquer que seja ela, não possa ser discipulada, não possa receber, desde que ela queira, né, conversar, uma conversa sobre razões pelas quais você acredita A e aquela pessoa acredita B, e quem sabe nesse processo de amar o ser humano como ele é e expressar a sua opinião, a sua posição, você consiga fazer com que a pessoa A, B, C ou D enxergue algo novo que ela não via antes. E com isso, que ela possa então fazer as suas escolhas de caminho, de opção sexual, de postura a respeito do mundo do trabalho, a respeito, por exemplo, da honestidade, né? As pessoas ficam presas só ao tema da homossexualidade, mas a vida no mundo do trabalho é muito mais do que só isso, né? A vida no mundo do trabalho tem muito a ver, às vezes, muito mais com a fofoca, com a mentira, do que
com a questão da homossexualidade. Então eu diria, Welber, que a gente sim pode e deve buscar esse tipo de conversa. Existe sim o espaço, desde que eu me prepare para isso. Me prepare como? Primeiro, me prepare orando, pedindo a Deus pedindo ao Espírito Santo que ministre ao coração daquela pessoa, que faça com que ela enxergue aquilo que está acontecendo, mesmo antes de que eu vá falar com ela, né? Mostrando para as pessoas que, por hábito, nós temos o hábito de conversar e de esclarecer coisas que não estão bem entendidas, comportamentos que estão inadequados. Quando eu tenho como empresa o hábito de fazer isso, e isso não é uma perseguição exclusiva a uma única pessoa, as pessoas entendem com muita facilidade que esse tipo de conversa é possível e natural, ok? Bom, na medida que eu tenho então essa característica em que eu entendo isso com muita clareza, eu passo a poder fazer algumas estratégias. Por exemplo, chamar essa pessoa num local separado, não na frente de todo mundo. Então é óbvio, se você tem o mau hábito de chamar a atenção das pessoas na frente de todo mundo, é óbvio que vai ficar constrangedor, é óbvio que aquele funcionário vai ter um entendimento completamente equivocado daquela boa intenção que deveria ser, e ele não vai entender aquilo como um processo de melhoria e desenvolvimento. Agora, quando eu chamo aquela pessoa em particular, né, e exorto em amor, falo, olha, esse comportamento que você tem tido aqui com o seu colega, ou com os seus colegas, ou na entrega de um trabalho, ou na forma de lidar com o cliente, olha, esse comportamento não combina com o nosso ambiente de trabalho. Aqui a gente não trabalha assim. Olha aqui os meus valores, tá vendo? Lembra, Robert, que a gente já falou sobre isso, né? A importância de ter valores, uma visão, uma missão clara, exposta, que todos os colaboradores entendam o que aquilo significa. Significa, então, que eu posso apontar para aquelas coisas. Eu posso dizer, olha, sabe por que esse comportamento não combina com a gente? Porque olha aqui esse valor aqui, olha, respeito ao colega. E aí explicando lá o que é respeito ao colega. É não tratar com agressão, não mentir, não puxar o tapete, né? Não falar mal do colega para outros sem que ele possa estar ali junto para fazer a sua própria defesa. E aí você começa então a usar valores da empresa para corrigir, você faz esse tratamento individualizado, né? Conversa com essa pessoa. Então, de forma pragmática, sim, a gente deve intervir, a gente deve abordar de forma individual, numa conversa muito pessoal e franca. E aí, obviamente, se você vai ter uma conversa um pouco mais dura e é uma pessoa um pouco mais rebelde, né? Tome o cuidado de evitar, né? Fala, põe o seu celular em cima da mesa, nós vamos ter uma conversa franca e eu não quero correr o risco, né, de que você se sinta tentado a gravar essa conversa por qualquer que seja a razão, né? E bota lá, você põe o seu celular em cima da mesa, mostra que não está nada sendo gravado, pede para ele fazer a mesma coisa e conversa, faz uma conversa franca individual. Não aproveite isso para ser grosseiro, ríspido, áspero. Ao contrário disso, prove e mostre que você é alguém interessado na vida daquela pessoa. E eu tenho certeza que essa notícia vai se espalhar de uma maneira saudável pelo próprio colaborador que vai dizer, olha, eu esperava A e aconteceu B. Eu esperava algo duro e o fulano, o líder, foi firme em amor. E eu entendi que eu preciso mudar, né? E eu tenho certeza que isso vai criando uma cultura nova na empresa.
E aí a gente vai avançar e ganhar muito, porque as pessoas vão querer conversar com os líderes para saber como elas vão, o que elas podem melhorar. Você vai mudando esse ambiente e criando um ambiente favorável para que isso possa melhorar e para que eu possa crescer dia após dia. Muito bem, Dongley. E é um assunto assim bacana, né, de você ouvir, porque às vezes de fato o empresário ele se encontra um pouco perdido, receoso, né, como que aborda, por exemplo, um funcionário que ele sabe que... E às vezes, né, Dongley, assim, acho que talvez você já deve ter passado por essa experiência ou conhece muita gente que já passou. Às vezes é um funcionário que o cara gosta, um cara competente e tal, mas ele descobre que o cara tá aprontando alguma coisa. E isso é muito ruim, né? Porque o funcionário, o empresário sente muito, né? Poxa vida, mas por que, né? Que essa pessoa tomou tal decisão e tal, ou decidiu seguir para esse lado, né? Sendo que é um cara que teria um futuro bacana aqui na empresa e tal. Isso é muito triste, né? Desafiador isso, né, Weber? Porque se o nosso negócio, né, é gente, se o chamado que Deus nos deu como empresários é de cuidar de pessoas, cara, a gente deveria sofrer demais por perder alguém, né? Perder uma pessoa deveria ser uma dor, assim como a dor de perder alguma coisa valiosa para nós. Então, se a gente não entende isso, se a gente não começa por esse princípio básico, o chamado que nós recebemos foi para cuidar de gente, para cuidar de pessoas que são o alvo e o projeto do reino de Deus, a gente vai fazer esse tipo de corte, de mudança, de atitude, com muito menos responsabilidade, né? Então, puxa, como empreendedor eu preciso olhar para mim mesmo e dizer, será que eu já entendi que o meu negócio é cuidar de gente? Porque de repente o cara acha que o negócio dele é vender cachorro-quente, que o negócio dele é uma fábrica de peças, que o negócio dele é um salão de cabeleireiro, que o negócio dele é uma manicure, que o negócio dele é uma empresa de ônibus. Ou vai por aí afora, né? Tantos negócios. Quando a gente consegue realmente entender que quando eu fui chamado por Deus, recebi uma vocação e o Senhor me deu um negócio que é o meu ministério, o Senhor me chamou para cuidar de gente e o negócio é o ministério pelo qual eu cuido de gente, ele vai me fazer olhar cada vez de forma mais consistente para o fato de que eu estou ali por isso. E aí, salvar, buscar essas pessoas, nem que seja no 48 do segundo tempo, como ladrão da cruz. Mais algumas horas ali, aquele cara teria morrido e ido para o inferno. E Jesus resgata a vida daquele homem no 48 do segundo tempo. Não importa, o que importa é que aquele cara foi alcançado pelo amor de Cristo. Então, nós estamos diante de um negócio com esse tipo de dimensão. Esses dias, já finalizando aqui, né, dado o avançado aí do nosso tempo, esses dias eu ouvi uma pregação de um pastor falando sobre santidade e sobre comunhão, né? E ele dizia, no final de tudo, quanto mais você estuda, mais você lê, quanto mais você se debruça na palavra, mais a gente entende que esse negócio, os textos, estão ligados a comportamento. E aí nós, como empreendedores, precisamos olhar para o nosso comportamento e pedir, Espírito Santo, trabalha no meu comportamento, de tal maneira que eu tenha a capacidade de discernir quem está operando ali e qual é o intuito dele. E aqueles que eu percebo que o Senhor quer que eu invista mais tempo, eu vou dedicar mais tempo. Porque se o negócio do reino é gente, e se a maioria dos ensinamentos que a palavra nos traz é sobre comportamento, então a gente precisa se dedicar mais sobre isso. E eu já encerro aqui essa fala dizendo para o Elber que na próxima semana, né, nós vamos continuar aqui falando nessa mesma linha do comportamento sobre integridade. Nós vamos discutir um pouco sobre a importância da integridade no time.
um time precisa de vida íntegra. E isso faz toda a diferença. Então, como líderes, precisamos trabalhar a integridade do nosso time. Muito bem. E é isso. Então, assim, nós encerramos esse assunto, ou semana que vem, o que é que nós vamos falar, Dongley? Vamos falar sobre integridade, Welber. Trabalhe a integridade do time. Nós vamos trazer aqui uma outra perspectiva, né, que tem a ver com esse tema do comportamento, das pessoas, né, do caráter, mas eu quero falar mais precisamente sobre integridade. Maravilha. E então na semana que vem você já pode inclusive preparar aí as suas perguntas. Tem muita gente aqui participando, Dongley, comentando, dizendo da importância, né, desse bate-papo, que estão recebendo muitas dicas, né, bacana e tal, e agradecendo aí a você e a rede, né, pela ideia, né, de vocês estarem eles falando, né, de vocês estarem trazendo pra gente esse bate-papo bem bacana, porque com isso as pessoas vão aqui assimilando algumas coisas, né, e até mesmo ficando atentas para algumas coisas que estão acontecendo em seu redor, e às vezes a pessoa está passando batida, né? Então é isso mesmo, essa é a nossa intenção, né? Sim. Servir a igreja brasileira através desses canais, compartilhando esses princípios e valores de como eu posso liderar os meus negócios com base em princípios e valores do reino. Privilégio de servir a nossa nação. Maravilha, Dongley. Então, suas considerações finais, meu amigo. Welber, é isso, cara. Te agradecer aí pelo privilégio de estar contigo toda semana, agradecer nossa audiência querida, que está toda semana aí com a gente, né? E dizer o quanto eu tenho aprendido cada vez que eu falo sobre esses assuntos, né? E convidar você que ainda não acessou o site do Movimento Elo, né? www.movimentoelo.org.br. Vai lá, que tem muito mais lá para você, gratuitamente, para você estar conectado com outras pessoas que estão envolvidas nesse tipo de mentalidade, de pensamento e de ministério no mundo do trabalho. Maravilha. Dongley, quero mais uma vez agradecer, meu irmão, pela tua disponibilidade aí. Você sempre está reservando essa agenda pra gente, para estar aqui junto com a gente nesse bate-papo, né? E passa tão rápido, né? A gente começa, quando vê, já foi embora já o horário, meu Deus, né? Mas é coisa boa estar aqui junto com você também toda terça-feira. Obrigado e até a próxima terça, então. Forte abraço, boa semana para todo mundo, semana abençoada, que o Senhor seja aí com a gente, que a Rede 316 continue avançando, impactando a vida de muita gente. Maravilha. Então, meu amigo Douglas, obrigado, querido. Boa semana para você também. E na semana que vem, permitindo Deus, estaremos falando sobre integridade, né? Trabalhe a gente vai estar trabalhando, né, a integridade, ensinando. O Douglas vai estar falando aí como que você deve trabalhar a integridade da sua equipe. Então é isso, terça-feira que vem, Movimento Elo, mais uma vez, aqui na Rede 316, permitindo Deus, a partir das 10 da manhã, na semana que vem, na terça-feira. Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins. Baixe agora os podcasts em nossa plataforma rede316.com.br. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.